Amém. A paz do Senhor, irmãos. Dia de alegria, dia de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. O pastor estava falando aqui a respeito desse Deus maravilhoso que está em todo lugar, irmãos. Está aqui no meio de nós desde hoje de manhã, por meio dos louvores, da primeira oração que os irmãos fizeram aqui, antes do culto começar. Ele está aqui nessa manhã, nos louvores que foram entoados. E eu, irmãos, tenho uma coisa com Deus a respeito desse serviço que Ele nos chamou para fazer, que é também trazer uma reflexão para os irmãos a respeito da palavra, de que Ele entende o meu coração, entende o temor que eu tenho, e Ele vai me tranquilizando, porque Ele vai falando tudo aquilo que Ele já vem falando no meu coração, a partir do momento que fui designado pelo anjo da igreja para trazer essa palavra de hoje. E Ele vai falando, irmãos, através dos louvores, através dos irmãos. Alguns até hoje de manhã citaram algumas partes do nosso estudo que nós fizemos aqui, que eu fiz. E isso é maravilhoso, porque Ele vai mostrando que Ele cuida de nós dos mínimos detalhes. E Ele entende cada um de nós. Ele entende o coração de cada um de nós. E Ele vai fazendo isso, Ele vai tranquilizando. Ele vai te deixando confortável para que você faça a melhor obra dele aqui na terra, que é aquela obra que você faz de coração, que é aquela obra que você dá tudo que você pode. Deus não pede nada além do que você pode fazer. Então já inicio falando isso. Não fique ansioso, não fique preocupado. Tudo que você está passando, você pode passar. Você pode passar porque é permissão desse Deus maravilhoso, desse Deus que cuida, desse Deus que está em todo lugar, até mesmo naquele navio, no momento que parece ser diversão, mas ao mesmo tempo é de confraternização e comunhão. E nós vamos falar um pouco sobre isso, dessa reconstrução desse relacionamento com Deus hoje. Amém? Abram aí Mateus capítulo 7, verso 7 em diante. Mateus capítulo 7, verso 7 em diante. Fala assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, ele recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dá bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, preciosa é a sua palavra, tremendo é o seu propósito em nossos corações. Encontre em mim, Senhor, seu servo fiel, algo que possa trazer para os irmãos o que o Senhor falou no meu coração. Trabalhe no coração dos meus irmãos também, para que o coração deles estejam abertos para entender e obedecer e cumprir o seu propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Irmãos, Deus é um Deus que Ele é de relacionamento. É um Deus que Ele tem esse relacionamento, e Ele quer esse relacionamento de pai e filho, de intimidade. Pois como diz aqui a palavra, qual o pai que, pedindo seu filho pão, vai lhe dar pedra? E esse relacionamento, ele começa desde lá da fundação, desde da criação do homem. Onde lá em Gênesis 3, verso 8, Deus fala ali na sua palavra que Deus vinha naquele final de dia, chamada de viração do dia, e vinha ter com Adão, conversar a respeito do que havia sido feito ali, daquele serviço que ele foi designado de cuidar.
E lembrando os irmãos que antes do pecado nós não tínhamos cansaço, nós não nos fadigávamos. Fazíamos aquela obra maravilhosa sem nos fadigar. Mas o pecado nos trouxe esse peso, nos imputou esse peso do cansaço. Mas esse Deus maravilhoso enviou seu Filho amado para nos aliviar, para trazer o fardo dele, que é leve. E o Senhor sempre criou oportunidades de relacionamentos. Esse é o propósito desse Deus maravilhoso, desse relacionamento como pai e filho. Esse é o propósito de Deus, ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E esse é o nosso propósito aqui nesta terra, irmãos. Caminhar, tentar manter e reconstruir esse relacionamento que foi quebrado por meio do pecado. É isso que nós devemos fazer a todos os dias, quando levantamos até o momento que vamos dormir. E isso é muito difícil. Se nós não criarmos, irmãos, um método, ou não utilizarmos o método que Deus nos deixou, nós vamos nos perder. Nós vamos dar ouvido a qualquer coisa, a qualquer chamado vento de doutrina. E a base dessa grande família é você, sou eu. É a nossa família. O pastor falou aqui uma coisa maravilhosa, que é aí que eu falo que Deus já vai preparando. Ele falou dessa família que se encontra em qualquer lugar, irmãos. Não tem impedimento para a família de Deus se encontrar, estar juntas. Não há desculpa para não estarmos em congregação, onde quer que estejamos. Porque basta você falar uma palavra que identifica o irmão, basta você cantar um louvor, basta a sua atitude diferente para o mundo, porque nós somos diferentes. Aqueles que andam como Jesus, eles são diferentes, são às vezes chamados inclusive de loucos, porque o mundo dá como certo a forma desse mundo viver. Mas a forma que Deus quer que nós vivamos é essa forma de comunhão, é a forma de unidade, é essa forma de pai e filho, intimidade. É por isso, irmãos, que nós devemos ficar atentos com as nossas atitudes na nossa casa, com nossos filhos, nossas esposas. Eu falo por mim, irmãos. Às vezes o dia a dia, as coisas que vão trazendo preocupações, nos tira desse caminho. E aí às vezes a gente fala uma palavra que não devia. A gente trata alguma coisa de uma forma que não devia. E isso traz também, irmãos, peso para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E não é isso que esse Deus maravilhoso quer. Ele quer essa intimidade de pai e filho. Ele quer que nós estejamos juntos. Ele quer que você, como pai, como mãe, oriente os seus filhos no caminho que eles devem andar. Mas não é fácil, meu irmão. É muito difícil. Mas ele nos dá algumas orientações aqui mesmo nessa palavra. No verso 7 ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. E aí eu faço uma pergunta: como que a gente pede? Às vezes tem pessoas que não sabem como pedir ao Senhor. A própria palavra diz que a gente às vezes não tem porque pedimos de maneira errada. E ele nos dá orientações por meio da sua palavra. No próprio Mateus, que nós lemos aqui no capítulo 21, verso 22, ele diz: e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Então aqui, irmãos, está a primeira dica do servo de Deus, do filho desse Deus Altíssimo, daquele que é semelhante a Jesus. Se você não souber pedir, você não vai receber. E a forma de você pedir, irmãos, é orando e crendo naquilo que você está orando. O próprio Jesus, na sua caminhada sacerdotal, aquela caminhada de 3 anos, não tinha um só momento, meu irmão, que ele não estava orando antes de algo, antes de fazer algo. Ele estava ali orando, ele chamava alguns para orar.
Tem passagens ali, momentos que você veja que as pessoas, assim como nós, estavam lá dormindo, ao invés de estar orando, pedindo ao Senhor, estavam dormindo, estavam desatentos. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós oremos, mas não oremos de qualquer maneira. Ele quer que nós façamos essas petições, mas crendo, tendo fé. E essa oração, irmãos, ela tem que ser uma oração espiritual, mas também uma oração com entendimento. Em 1 Coríntios 14 ele fala: que farei, pois? Orai com o Espírito, mas também orai com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, irmãos, quando você for fazer essa petição ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele já faz e pedindo por tudo aquilo que você acha que necessita, ou que Ele mostre qual é o propósito, faça isso em espírito, sim, mas com entendimento, com convicção, crendo de que Deus vai responder, crendo nesse Deus maravilhoso, que Ele vai te conduzir àquilo que Ele quer para você, porque só assim vamos conseguir nos manter nesse caminho de filho, e nesse caminho de ser próximo ou semelhante a esse Filho amado, chamado Jesus. O próprio Jesus deixou claro para a gente que o Senhor procura o servo fiel, procura aquele que o adora. Em João 4,23 ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se você não for sincero naquilo que você quer para com Deus, não vai acontecer nada. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você tem que contar para o irmão da direita, contar para o irmão da esquerda, para o irmão de trás, o irmão da frente, não. Você tem que contar para aquele que resolve. Você tem que peticionar e orar para aquele que resolve. Não é a oração do irmão que vai resolver o seu problema, porque a oração do irmão vai somente auxiliar naquilo que você está com dificuldade perante esse Deus. Mas Deus quer saber de você, do seu coração. Ele quer que você externe, quer que você se quebre, quer que você o adore com honestidade, com foco. Então, quando orarmos, irmãos, quando peticionarmos e agradecemos a esse Deus, que muitas vezes, inclusive, Ele nos orienta aqui, que se nós temos essa dificuldade de orarmos em público, de orarmos com nossa família, no mínimo nós temos que orar em secreto, orar no nosso quarto, num lugar reservado, assim como Jesus fez várias vezes. Foi para aquele monte, foi para aquele quarto em secreto. Mas faça isso, irmãos, com sinceridade, porque Ele diz que os verdadeiros adoradores farão isso em espírito e em verdade, em espírito e em entendimento. E é esses que Ele procura, é esses que vão se assemelhar a esse Jesus, Filho amado, Filho fiel, que é a obra redentora para com a nossa vida. Mas sabemos que isso é muito difícil, irmãos, nos dias de hoje, porque nós deixamos as circunstâncias do dia a dia, as pessoas à nossa volta, ditar a nossa vida. Nós não fazemos essas orações com credibilidade naquilo que Deus vai fazer. Nós fazemos por fazer muitas vezes. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não é assim, irmãos. Tem que orar com entendimento, com propósito. Em todos os momentos que nós vimos na Bíblia, os irmãos, em momentos muitos deles de desespero, que o fizeram, que jejuaram, que oraram, com esse entendimento, com o propósito, Deus os atendeu. Então, é uma primeira dica.
tem que pedir, tem que buscar, mas faça isso com entendimento, porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir trazer a atenção de Deus para conosco. Porque, embora Ele esteja disponível, Ele quer ver de você. Ele naquele Éden perguntou: por que vocês têm essa ciência de que estão nus? Ele perguntou por que eles estavam escondidos. Ele não sabia? Ele quer que você expresse tudo aquilo que está no seu coração, todas as angústias que estão no seu coração. Mas nós só vamos conseguir, irmãos, fazer isso quando nós colocarmos esse Deus em primeiro lugar. Em Mateus 22, de 37 a 40, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se nós não entendermos isso, irmãos, vamos perecer. Se não tivermos fé, em especial na nossa vivência nesse mundo, em especial aqueles que montam negócios, aqueles que têm planejamento de projetos, coloque na mão de Deus e coloque Deus em primeiro lugar. Eu conversava com alguns irmãos aqui que são empresários sobre essa questão do abandono da obra de Deus por conta de algum negócio, de algum emprego, de alguma coisa desse mundo que tira e que quer tirar muitas vezes a nossa direção de Deus, tirar o foco desse Deus. E eu falava com esses irmãos: irmãos, nós temos que ficar muito atentos. O pastor mesmo tem esse testemunho. A gente, quando fica preso a este mundo, nós ficamos cegos, nós não enxergamos o verdadeiro propósito desse Deus maravilhoso. Nós colocamos Ele em segundo plano, é só questão de tempo, porque nós estamos presos a esse tesouro da terra. Mas quando colocamos na mão desse Deus maravilhoso aquilo que Ele mesmo já nos alertou, porque todo plano, todo projeto é dele, irmão, não se engane. Você pode querer o que você quiser, mas se não estiver na direção desse Deus maravilhoso, não vai acontecer. Então, primeiro, leve esse pensamento para Ele, leve esse projeto para Ele, peça a direção, coloque para lá o seu anseio para Ele. Senhor, eu tenho esse projeto, mas ele vai ser no dia do culto. Me dê uma estratégia, Senhor, porque eu não quero perder essa comunhão com meus irmãos. Eu não quero estar afastado dessa obra maravilhosa que é cuidar do irmão. Irmão, certamente Ele vai te dar a estratégia certa. Certamente Ele vai te direcionar a estratégia certa. Tem vários irmãos aqui que também eu conversei, que colocaram na mão do Senhor, e o Senhor não abriu só a janela, porque por aquilo que aconteceu com os irmãos, o Senhor abriu as portas todas, escancarou tudo. Porque eram irmãos que estavam presos com negócios com outra pessoa, por exemplo, que estava desviado, ou muitas vezes não acreditava nem nesse Deus maravilhoso, que conseguiram não só adquirir a parte do negócio desse irmão, mas não ficou só nisso. Ele melhorou a vida, ele melhorou o trabalho, ele conseguiu mais clientes, ele conseguiu uma casa nova. São testemunhos da nossa igreja, irmãos, de pessoas que botaram o Senhor em primeiro lugar, de pessoas que fizeram orações em espírito, mas crendo com entendimento. Então nós temos que estar sempre peticionando de forma que o Senhor entenda aquilo que nós queremos. Podemos dizer assim: Deus, sua vontade é mais importante, e eu preciso saber o que você quer me ensinar. Nada acontece por acaso.
quando minha vida está nas mãos do Senhor. Se perdi o emprego, se o meu salário é baixo, se o carro estragou, se o meu chefe me persegue, se os meus filhos vivem me aprontando alguma coisa, preciso compreender, Pai, o que o Senhor quer de mim com essa dificuldade. É assim que nós devemos peticionar ao Senhor. Porque essas dificuldades, irmãos, que passamos, e algumas estão aqui listadas, são para nos ensinar, são para nos preparar para um grande propósito do Senhor. Porque aquele que vai cuidar de crianças tem que aprender a cuidar das suas crianças. Aquele que vai cuidar, por exemplo, de casais, tem que aprender a cuidar do seu casamento. E como isso vai acontecer, irmão? Se você não passar pela prova. Deus só dá a prova porque Ele quer que nós aprendamos tudo aquilo que está dentro do propósito dEle na obra redentora dEle aqui nesta terra. Não queira você fazer algo ao qual você não foi preparado. Você vai cair e vai levar um monte com você. Se prepare por meio dessa dificuldade, colocando esse Deus em primeiro lugar, fazendo tudo aquilo que Ele direciona para você. E uma das coisas que Ele direciona para nós é na segunda parte dessa palavra, que é cuidar do próximo. E cuidando do próximo, ou melhor, cuidando de você mesmo, você vai cuidar desse próximo. E isso é uma forma de estar se relacionando com esse Deus, de voltar a esse relacionamento. Porque, de certa forma, se Adão cuidasse da Eva, ele ia ficar atento e visualizaria quando ela mexeu naquele fruto ou estava sendo perseguida ali pela serpente. Se ele tivesse um bom relacionamento ali com ela, atento à questão do dia a dia, ele teria visto. Porque se vocês atentarem, ela comeu e ofereceu. Porque no momento que ela comeu, Deus já não apareceu ali e já fulminou. Porque Ele tinha dado a Adão a incumbência de cuidar. Ele falou para ele o que podia e não podia fazer. Mas ele não ficou atento. E nós devemos estar atentos, irmãos. E uma das formas é cuidar desse próximo. O que mais nós temos nessa obra redentora de Deus é trabalho, é formas de ajudar ao próximo. Aqui mesmo na nossa igreja nós temos diversas atividades, diversos irmãos necessitados. E onde está você? Onde está você? É por meio dessas obras e dos frutos dessas obras é que você vai mostrar para Deus o quanto você quer se relacionar com Ele. E nós temos que praticar, irmãos, esse amor com humildade. Nós temos que estar junto desse Senhor com humildade, abrindo o nosso coração. Porque para reconstruir esse relacionamento que foi quebrado por meio daquele pecado, nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos assemelhar a esse Cristo maravilhoso, que deu a sua vida por nós. Você está preparado para isso? Para dar a sua vida? Porque aquele Jesus, ele apanhou injustamente. Ele foi castigado injustamente. Você está disposto a isso? A passar pelas injustiças? A passar por essas problemáticas do mundo? A apanhar por conta desse evangelho? Irmãos, não se engane. Pela manhã a irmã passou aqui para a gente essa questão, em especial da janela 1040, que é um espaço, né, geográfico, que inclui vários países onde o evangelho não pode ser pregado, não pode ser falado sobre Cristo, porque você morre lá. E ela falava o quanto nós estamos aqui, sendo privilegiados de poder estar falando desse Deus maravilhoso. Mas quantos de nós, irmãos, não estamos atentos a isso? Quantos de nós estamos dando ouvidos a qualquer vento de doutrina,
a esse mundo que nos arrasta cada vez mais para a lama. Todos nós, irmãos, temos as nossas histórias tristes. Mas esse Senhor maravilhoso deu o seu Filho amado, Jesus, que morreu por nós. Ele nos deu a vida dele. Ele derramou o seu sangue para que possamos nele, nesse Cristo amado, voltarmos a ter esse relacionamento com esse Deus maravilhoso, onde passeávamos naquele Éden, naquele lugar de glória maravilhoso, face a face. E se nós não entendermos que esse Jesus é o único que pode nos conduzir, nós estamos perdidos. E nós temos que fazer isso, irmãos, com fé. Nós temos que fazer isso com convicção. Na Bíblia nós temos diversos exemplos de homens que, inclusive, que não eram cristãos, que nem acreditavam nesse Deus, vamos botar assim, maravilhoso, mas que quando viram Jesus, aquele ser que o semblante dele era diferente, entenderam nele a autoridade, entenderam que somente a palavra dele bastaria para a maravilha acontecer. E por que hoje nós não entendemos isso, irmãos? Mesmo vendo muitas maravilhas ao nosso redor, porque ainda acontece a cura, ainda acontece o milagre, ainda acontece as benevolências desse Deus maravilhoso. E Deus colocou no meu coração, irmão, esse alerta, para que estejamos atentos e quando fizermos essas petições, estarmos juntos, querendo estar junto com eles, fazermos focados, fazermos com propósito, principalmente nessa obra redentora desse Jesus, desse ser maravilhoso, que deu a sua vida por nós, que derramou aquele sangue vertido lá na cruz, para nos salvar. Irmãos, nesse mundo nós não temos nada. O maligno que domina esse mundo. Nós não somos desse mundo e temos que entender isso, irmãos. Porque é muito importante estarmos relacionados com esse Deus para mantermos no caminho dessa salvação. E para isso nós temos que nos preparar. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a sua palavra, nós temos que estar em comunhão nesses momentos maravilhosos, como o pastor passou aqui, de uma ceia, num lugar diferente, inóspito, mas que quando começaram a entoar os hinos, quando começaram a mostrar Jesus através daqueles louvores, daquela comunhão, aquele ar diferenciado, aquela atmosfera diferenciada, tomou conta daquele lugar. E é assim que nós devemos ser, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali será abençoado. Ali será abençoado. Então faça isso, irmãos. Exercite isso no seu dia a dia. Não se deixe influenciar por essas dificuldades, por esses problemas. A nossa fé é a nossa esperança. Quando nós damos ouvidos a essas questões, elas vão se enfraquecendo, elas vão se perdendo. Nós não podemos deixar a tristeza desse mundo dominar a nossa vida. Nós não podemos dar espaço ao nosso coração para as dificuldades. Nós temos que pensar, como o pastor aqui passou, no copo meio cheio. Nós temos que ter esperança nesse Cristo amado. Nós temos que ter esperança nessa obra redentora, nesse Pai maravilhoso. Porque Ele mesmo deixa claro, Mateus 19, de 26, diz: mas para Deus tudo é possível. Para esse Deus maravilhoso tudo é possível. Então, irmãos, não há dificuldade. Porque aquele que pede, ele recebe.
Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bater, vai ser aberto. Mas você veja que aqui nessa passagem, todas são ações que nós devemos tomar. Todas são ações que você deve tomar. E no dia de hoje não é diferente, irmãos. O Senhor traz aqui essa palavra para que você entenda que você tem que tomar atitude. É você que tem que bater. É você que tem que pedir. É você que tem que se ajoelhar e se humilhar perante esse Deus maravilhoso, por meio da sua oração. Porque esse que não é humilde, irmão, esse que é pobre de espírito, ele não vai conseguir contemplar a glória de Deus. Ele não vai conseguir ver esse Deus maravilhoso. Ele não vai conseguir entender o que esse Deus maravilhoso quer. Ele não vai conseguir entender essa obra redentora desse Jesus, muito menos se assemelhar a Ele. Para voltarmos a esse relacionamento com esse Deus maravilhoso, nós devemos estar atentos. E o que vai nos dar a devido preparo para essa atenção é essa palavra de libertação, essa palavra de verdade, é essa palavra que nos orienta. Então, irmãos, não deixe de estar colocando essa palavra no seu coração. Não deixe de estar estudando essa palavra. Não deixe de estar compartilhando essa palavra. Não deixe de estar declarando essa palavra. Porque por meio também dessa declaração que você faz no dia a dia, com a sua vida, transformando essa palavra em atitude, isso vai nos levar mais próximo desse relacionamento com esse Deus maravilhoso. Não deixe essa palavra aqui somente nesse livro, nessas folhas de papel, irmãos. Ponha ela no seu coração e transforme em atitudes, para que você tenha a verdadeira riqueza, aquela que a traça não corrói. Porque só assim nós vamos reatar esse relacionamento perdido por meio do pecado. Não podemos, irmãos, nos limitar. Nós devemos avançar, devemos praticar essa palavra, devemos mostrar esse Jesus, ser luz, sal da terra. Não basta apenas vir todo domingo, sentar aí no banco e depois levantar e ir embora. Você tem que sair daqui transformado e transformando todos aqueles que passarem por você, sendo luz, mostrando tudo isso que Deus nos ensina. E é por meio dessa obra redentora do Jesus amado é que nós vamos conseguir realmente nos manter nesse caminho. É por meio desse Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele deu o seu único filho, irmãos. Se Deus te pediu o seu filho agora, você dá, porque Ele deu. Ele sofreu por nós. O que você está passando não é nada perante tudo o que Ele passou por você. O que você está passando não é nada, porque Ele garantiu que tudo que você vai passar aqui nesta terra, se estando com Ele, reconhecendo esse Filho amado, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você vai passar com Ele ao lado. Você vai passar protegido por Ele. Ele mesmo apresentou, irmão, o Jó para o diabo, para o inimigo, e permitiu tudo aquilo que Jó passou.
porque ele tinha convicção e certeza da fé daquele filho amado, do Jó, que sacrificava antecipadamente pelos filhos e pela família, pelos pecados que poderiam acontecer. Tamanha era a fé, o temor desse homem a esse Deus maravilhoso. Então, irmãos, o que nós estamos passando não é nada, desde que entendamos que devemos andar com esse Deus maravilhoso, aceitar a esse Jesus que comprou a preço de sangue todos os nossos pecados, que trocou conosco o fardo pesado pelo fardo dele que é leve. E quando ele diz que o fardo dele é leve, é porque você vai passar dificuldade, mas vai passar em paz. Olha que loucura! Como assim? Passar dificuldades em paz? Porque você vai ter a certeza e a convicção que aquilo é aprendizado, que aquilo é para um bem maior, que aquilo tem um propósito em Cristo, aquilo tem um propósito em Deus, e você vai passar, como diz a música, dando glória a Deus. Vai passar pela prova dando glória a Deus. Esse é o crente, irmãos, louco, porque ele passa dificuldade com alegria, rindo, porque ele entende e sabe que esse Deus maravilhoso é que restaura, esse Deus maravilhoso é que provê. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, que eu já estou terminando. Irmãos, eu fiz uma lista aqui do que Deus colocou no meu coração de algumas dicas para nós. E é importante você praticar. Em nossa vida diária, devemos entender quais são as palavras que dizemos e as coisas que fazemos que possam causar anormalidade em nosso relacionamento com Deus, e então nos retificar perante Ele, entrar de maneira correta na presença dEle. Então, irmãos, devemos medir aquilo que falamos, pensar antes de falar. Em todo tempo devemos examinar nossas palavras, nossas ações, os movimentos que nós vamos fazer no dia a dia, nossos pensamentos, porque somente até pelos pensamentos podemos já iniciar ou pecar, irmãos. Então vamos colocar na nossa mente coisas boas, a palavra de Deus, a orientação daqueles que são sábios perante a nossa vida, que nos orientam. Ganhe um entendimento normal do seu estado. Tenta entender o que você realmente está passando. E leve isso para Deus em oração. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele vai nos revelar tudo aquilo que Deus quer para nós no momento que nós estivermos conectados, nos relacionando com esse Deus. Esse é o único caminho de relacionamento normal para esse Deus. Nós buscarmos Ele em espírito e em verdade. Quando nós fazemos isso, conseguimos analisar e entender a intenção de Deus, essa essência, a natureza desse Deus maravilhoso para conosco. Nós vamos entender verdadeiramente o que Ele quer para nós. E nós vamos seguir em paz, nessa loucura, nessa problemática do dia a dia, passando dando glória a Deus. É assim que o crente, aquele que aceita Jesus como Salvador, ele consegue viver. E hoje nós temos essa oportunidade de reconstruir esse relacionamento com esse Deus maravilhoso, por meio dessas atitudes que foram aqui listadas. Mas entenda, irmãos, você tem que pedir.
Você tem que buscar, você tem que bater, você tem que dar o passo de fé em direção a esse Jesus. Sem atitude não vai acontecer nada. Você vai continuar no mesmo lugar que você está, entrando e saindo da igreja, do templo, entrando e saindo, e nada muda, nada acontece. Porque você está entrando e saindo no espaço físico, mas não entrou no espaço espiritual, não entrou na presença desse Deus maravilhoso, porque você ainda não entendeu que somente por meio desse Filho amado, Jesus Cristo, aceitando a Ele como o único e suficiente Salvador, vivendo por meio da orientação dEle, é que nós vamos conseguir ter esse relacionamento com esse Deus maravilhoso, que é espiritual, que está presente constantemente ao nosso redor, nos protegendo, que nos deixou esse Espírito Santo Consolador, que está nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. Para aqueles que entendem esse Jesus, Ele está ali junto. Então hoje é o dia de você dar esse passo de fé. Somente através desse passo de fé, assim como Jó, é que você pode ter restituído para a sua vida 20 vezes mais. É que Ele vai abrir verdadeiramente as janelas do céu para você, e vai transbordar os seus lagares, e você vai poder superabundar, vai transformar a vida de outros, porque vai sobejar na sua vida vitórias, alegrias. E hoje você tem essa oportunidade. Não retenha, irmãos, o Espírito Santo. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe Ele trabalhar no seu entendimento. Deixe esse Deus maravilhoso transformar a sua vida. Tome atitude, peça, busque, bata, porque é a garantia do Senhor que você vai receber, você vai encontrar, e Ele vai abrir as portas para você. Mas você tem que ter essa atitude, você tem que ter esse coração aberto diante desse Senhor, você tem que se humilhar, você tem que colocar tudo aquilo que realmente está te afligindo para esse Deus maravilhoso, porque Ele busca esses adoradores, esses servos fiéis, essas pessoas que têm esse coração reto. Somos a família de Deus, irmãos, e devemos estimular uns aos outros. Isso é comunhão. Então você que está aí, vendo que o irmão precisa de um abraço, abrace. Vendo que o irmão precisa de uma ajuda, ajude. Pergunte. Nós somos a família de Deus, irmãos. Ele quer que nós vivamos em família, em relacionamento. Essa é a base da nossa igreja, da igreja de Deus aqui nesta terra. E o Pai, Ele quer alcançar outros por meio da nossa vida. Então, por meio da sua atitude agora, desse passo de fé, você não vai só estar transformando a sua vida, você vai transformar a sua vida, a vida da sua família. Você vai entrar em comunhão com Deus, e por meio de você a sua família virá. Porque essa é a promessa de Deus, nos transformar em família, por meio desse Filho amado chamado Jesus. O Ministério de Louvor vai louvar, e você tem a oportunidade que, como Jó, de como os patriarcas,